Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Insta Mulheres do Gás, que tem como propósito, unir para transformar esse segmento tão desafiador do gás LP. Como vocês vêm acompanhando desde o lançamento desse Insta, nós lançamos uma primeira ação de mapeamento das mulheres do gás pelo Brasil e, baseado nessas primeiras respostas que a gente coletou, nós já montamos uma sequência de ações para unir essas mulheres, essas pessoas tão importantes. Boa noite, Denise, boa noite, Ilana, boa noite, Marília, mulheres maravilhosas que estão chegando aí para a nossa live. E uma dessas ações é uma sequência de lives com o tema guarda-chuva Mulheres com Gás, que são essas mulheres inspiradoras que não necessariamente atuam só no segmento de gás LP, mas que tem muito para contribuir, para somar conosco, e nos fortalecer nessa grande corrente aí colaborativa de transformação, esse propósito de unir para transformar. E hoje a gente inicia esse projeto com uma convidada super especial, que é a Trícia Moreira, e o nosso tema é Saúde Mental, o resgate do meu eu feminino. Eu estou ansiosíssima por esse debate e sei que vocês também. A gente vive um momento particularmente sensível a esse tema e a essa pessoa iluminada que nós vamos receber agora. Trícia, estou te convidando. Oi, Ana, boa noite. Trícia, que honra, que alegria te receber. Que bom, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, Uma super indicação aí das minhas parceiras nesse projeto, Denise e Rita, E queria começar esse momento, Trícia, pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, do seu trabalho, que vem transformando tantas vidas aí. Que bom, o prazer é todo meu, Eu me sinto muito honrada em ser referência das mulheres com gás. Eu achei fantástico, formidável, a temática. Todos nós temos um gás, ele precisa surgir, ele precisa aflorar, Então a honra é toda minha, o prazer é todo meu. Eu sou psicoterapeuta sistêmica, mestre em psicologia, trabalho com famílias, com adultos, com casais. E sinto que é bem oportuno esse momento, na nossa vida, podemos conversar sobre o equilíbrio, sobre a saúde mental, sobre quem somos, e como podemos nos colocar nesse momento. Então, muito obrigada, vai ser um prazer estar aqui com você essa noite. E aproveitando já essa tua fala, esse momento que a gente vive é um momento nunca antes vivido na história da humanidade, Então a gente meio que perde as referências e isso aflora em nós, em todos nós, vários sentimentos, Nem todos positivos, a maioria negativos, Um excesso de ansiedade, de insegurança, nessa incerteza. E o que as pesquisas apontam como o principal sentimento nesse momento é o medo. O medo de adoecer, de partir, de algum familiar adoecer, da instabilidade profissional, Então, dentro desse contexto que acredito que esteja te cercando, não só pessoalmente, porque também somos humanos, mas também de pessoas que te procuram pedindo ajuda, Que essa procura deve ter aumentado vertiginosamente, Como que você percebe pessoal e profissionalmente, esse tema da saúde mental nesse contexto tão desafiador? Sim, é bem verdade, Ana. Esse contexto é desafiador para todos nós, O momento ele é atípico, Existe uma pandemia que é real, existe um medo instalado, Existe um vírus que nos provoca uma ameaça, uma iminência de morte.
e isso nos transforma, né? E esse medo, ele tem uma dimensão real, mas que ele fala também de outros medos. Ele fala também de quem somos, né? Fala também de questões pessoais. Então, a gente poder olhar para esse medo e entender de que maneira eu posso me posicionar, né? Como eu escolho, que a gente precisa de uma consciência para se posicionar assim. Porque, de fato, ele paralisa, ele nos aprisiona numa dor, no sofrimento, né? E provoca outras consequências, né? Outros distúrbios, né? Físicos, mentais, emocionais. Mas que a gente possa olhar esse medo como uma forma de transformação, né? Entendendo de que maneira eu posso me colocar nesse momento e crescer, né? Porque o caos existe, né? Que é uma transformação, que é um momento atípico nas nossas vidas, mas a dinâmica de como eu percebo esse caos no meu mundo interior, na minha vida, ele tem uma subjetividade e passa por quem eu sou, né? Então, o convite, né, acima de tudo hoje, na nossa conversa, é eu entender como eu posso me colocar, né? O que eu posso fazer nesse momento, com essa demanda que ela é existente. Não existe um negacionismo, né? Eu tenho muito medo que as pessoas pensem que é não olhar, né? Não reconhecer. Não, não é assim. É real, existe, mas que o meu medo desperte em mim como eu posso me proteger, né? Entendendo a minha condição pessoal, a minha condição familiar, a minha vida, mas de que maneira esse medo me protege, né? Ele me provoca, que eu chamo sempre, estratégias criativas para como viver esse momento, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Perfeita essa tua fala inicial. Você estava falando e me remeteu a uma discussão, né? Eu participo muito de grupos de criatividade, né? Trabalho com marketing, a gente acaba muito dentro desse universo, e lá hoje a gente vem discutindo esse termo novo normal, né? Porque o normal, ele segue normas, regras, né? Ele é estático, ele busca aquela certeza, aquela segurança, e provavelmente esse momento de transformação, que casa muito com a tua fala, né? Ele existe da gente uma busca pelo natural e não pelo normal, né? Por se conectar ao fluxo, por essa consciência de que nós nunca tivemos controle de nada, né? Não, era uma ilusão. Não. É uma ilusão. E que a gente precisa estar, né, muito conectado a esse fluxo, né, e se permitir, né, se aventurar e se descobrir nesse processo. Isso. E Ana, você falou, foi perfeito em falar do normal, entendendo a singularidade como se o homem se constituísse um ser previsível, né? E, na verdade, o convite é olhar a nossa pluralidade em todos os sentidos. Isso fala de quem realmente eu sou, que é diferente de você, que é diferente de todos os outros, mas que tem um jeito próprio de ser e tem recursos próprios para vivenciar esse momento, né? Então, o nosso convite é, acima de tudo, que a gente desperte em cada um de nós quem nós somos, com a nossa capacidade transformadora. Excelente, né? Eu achei muito bonita a tua escolha pelo tema, né? Que traz essa questão do resgate do meu eu feminino, né? E como que você explica pra gente esse conceito, né? Desse resgate do meu eu feminino? Como isso se aplica, né? Em todo esse contexto que a gente está vivendo? Sim. Ana, o resgate do meu eu feminino grita, né, na minha alma, na minha história, na minha carreira profissional, na dinâmica em consultório, na clínica, nos projetos em grupo de mulheres, que também passa pelo homem, que a gente vai falar sobre isso, mas é um resgate e um reconhecimento de quem realmente eu sou, né? E quando eu digo meu eu feminino, é porque é o meu, ele é só meu. Existe uma subjetividade, né? Existe quem eu sou. E quem eu sou com a naturalidade que ela é única, que ela é minha, né? E quem eu sou, é um entendimento, né, que eu entendi e para mim fez muito sentido. Eu passei a trabalhar com essa perspectiva da dimensão do ser, onde existem várias dimensões, né? A dimensão sistêmica, eu e os meus ancestrais, eu e o meu sistema familiar, eu e a relação com os meus pais, o princípio de tudo, onde a partir dele eu entendo como me coloco no mundo e como eu me diferencio para existir, como eu construo a identidade, como eu sinto a minha nutrição de amor, como eu entendo a minha proteção e como eu posso seguir, fluir na vida.
a dimensão emocional, né? Eu e meu eu emocional, que sou eu e minhas emoções, que despertam na minha criança interior, na minha criança ferida, que grita e clama para ser ouvida, para ser sentida. E a dimensão R do ser, relacional, eu e o outro. Esse outro que me espelha, que traz notícias de mim, que é parte de mim, né? Esse outro que me incomoda quando me revela aquilo que eu não consigo ver em mim. E aquilo também que eu desejo e não consigo alcançar. Então, é um projeto que tem uma dimensão, né? Uma dinâmica construtiva, revolucionária, mas que é a partir de mim, de quem realmente eu sou. E tudo isso passa pelo corpo, que é a morada da nossa vida, né? Então, o meu convite sempre é entender como eu me sinto, né? O que as minhas emoções me falam, né? Quais os sentimentos afloram que precisam ser sentidos, integrados, ressignificados, né? Então, o resgate do meu eu feminino é o resgate de quem eu sou. Com tudo isso, com a minha história, né? Com a minha ancestralidade, com a força do meu sistema familiar, de como eu me posiciono na minha relação com os meus pais, como eu integro as minhas emoções, que elas foram vivenciadas num tempo linear, num determinado momento da minha história. Mas a minha emoção, os meus sentimentos não podiam ser sentidos, eles estão aqui agora em mim. E por isso que o medo, né, tem dimensões diferentes para cada pessoa. E a minha relação com o outro, né? Que é uma grande oportunidade de crescimento, é não relacionar-se, né? Seja na relação mais íntima, seja na relação com os mais próximos, né? É um caminho de crescimento, de evolução, o outro. Então, esse é o resgate. E assim aflora o que há de melhor em cada uma de nós, né? Aflora a nossa verdade, né? O resgate do meu eu feminino me traz notícias de quem realmente eu sou, né? E eu sempre digo, a minha vida está em mim. Eu só preciso resgatar, né? Então, maravilha, né? Isso casa muito, né, com alguns conceitos que a gente trabalha de forma, né, intuitiva. Até o nome da nossa empresa é Ubuntu 3, né? Vem de Ubuntu, né? Que significa eu sou porque nós somos, que é justamente essa crença que vem lá da África, né? Uma filosofia africana. E nós somos essa construção coletiva, né? Essa teia conectada, né? Que vem desde antes da gente existir, de fato, se materializar, né? E vai se estender. Sim, e essa teia, ela é muito além do que a gente reconhece, sabe? Ela está muito anterior a tudo aquilo que a gente imagina. E tudo aquilo que não foi podido ser vivenciado nesse sistema grita em mim, como oportunidade de integração, de crescimento, né? Então, para mim é grandioso reconhecer que toda a minha vida, toda a minha família, todo o meu sistema familiar habita em mim, né? Como oportunidade de renascer. Né? Esse reconhecimento tem sempre um caminho de evolução, de crescimento, né? Como eu posso ser melhor, honrando, amando, agradecendo, reconhecendo quem eu sou. E o curioso, né, é que esse resgate do eu feminino, né, ele não é exclusivo das mulheres, né? Não é. Que esse resgate do eu feminino também, né, pode contribuir para o crescimento, para o amadurecimento dos homens, né? Sim, sim. Ele é um resgate do eu humano, né? Da minha essência, que ela está para além das minhas dores, ela está para além do meu mecanismo de sobrevivência, das minhas estratégias de defesa, né? Onde eu crio crenças, onde as minhas feridas afloram e eu acabo tomando como real aquilo que não sou eu, né? Que eu me constituo realmente. Então, é um convite para nós, seres humanos, né? Nos levarem até nós, em quem realmente nós somos. Né? A ideia do eu feminino é por causa do grupo de mulheres, e tem uma força incrível, né? Um grupo, mulheres reunidas é transformador, e eu sempre digo para elas, a cada encontro, né? A cada revelar, a cada descoberta, fala de mim. Né? Então é uma troca incrível, né? Mas esse convite, ele não tem sexo, ele não tem idade, não há nada, não há limite na descoberta de quem nós realmente somos, né? Então ele é muito revelador, ele traz uma força, Ana, transformadora, e é uma força própria, né? Quando
alguns anos atrás, quando eu estava sentindo como seria o nome desse projeto, que me veio com tanta força, eu tive muito cuidado, né? O resgate do meu eu feminino não fala em excluir o masculino, né? Não fala em definir qual é o feminino correto, se há, e qual é a referência de feminino. Não existe a referência do feminino. Existe a referência do eu, ser humano, né? Com uma propriedade única, que fala de toda a minha história, de tudo aquilo que me constitui, de tudo aquilo que eu vivenciei, né? De tudo aquilo que está em mim, que deseja ser real, que deseja que eu tome posse da minha vida, né? Porque só quando eu reconheço quem eu sou, eu tenho um poder de escolha, né? Enquanto a gente não tem consciência de quem realmente nós somos, né? O Jung fala, nós vivemos uma vida inconsciente, chamamos de destino, né? Porque simplesmente não temos consciência de quem somos, do que nos impulsiona, né? Tudo aquilo que, como nos comportamos, fala das nossas dores, né? Os nossos posicionamentos, muitas vezes, nas nossas relações, falam de reações das nossas dores, muito mais do que uma escolha consciente de ser e de agir, né? Então, realmente, ele é para todos nós. Excelente, você fala, né? E a gente se perde, né, em muitos mal entendidos do senso comum, né? Um deles é essa questão do sexismo, né, de alguma guerra aí entre um gênero que possa ser superior ao outro, e isso, né, de fato não existe. Existe o ser humano e o seu potencial transformador, né? E a ideia desse projeto é justamente essa, unir para transformar, né? E o grupo específico de mulheres, muitas vezes, né, foi silenciado em algumas ideias, em alguns posicionamentos. Então é um alerta, é um chamar de atenção, né, para que a mulher possa ter essa voz inserida nesse contexto e essas forças juntas possam transformar essa realidade, né? Então, na minha experiência acompanhando revendas, né, as que melhor performam, Trícia, tem ali na sua gestão uma semente de um casal, né, de um homem e de uma mulher. Como você percebe, né, essa questão da saúde mental no núcleo familiar, né? E de modo particular, quando esse núcleo familiar também trabalha junto, né? Tá ali construindo uma realidade de superação. Sim. Em todo casal, né? Seja ele esse casal, seja homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, existe um encontro com um propósito, né? Eu sempre digo que o relacionar-se, o amar, é uma escolha diária com um propósito em comum, né? E quando a gente tem esse entendimento que o amar não é só um sentimento, e sim é uma construção desse sentimento, que ele é diário, eu formo uma base, uma estrutura, né, que me permite vivenciar uma vida com segurança, com cumplicidade, com uma comunicação positiva e construtiva, né, onde não tem agressões. E, acima de tudo, Ana, onde exista uma intimidade. E essa intimidade é uma intimidade verbal. Eu não estou falando de sexo nem de sexualidade. Embora seja importante a sexualidade, né? Que a sexualidade é um encontro, né? Mas essa intimidade onde tem uma profundidade, de que eu tenho a liberdade de me expressar na minha vulnerabilidade, né? De poder me expor em quem realmente eu sou. E que esse outro tenha respeito aos meus sentimentos, né? E aí sim, tem um encontro verdadeiro entre duas pessoas com o propósito de caminhar juntos, né? E é interessante porque nesse momento de pandemia eu atendo casais, eu amo, porque interessante, Ana, na maioria das vezes a única coisa que não chega no meu consultório é problema por falta de amor. O problema é muito maior, falta de reconhecer um ao outro exatamente como ele é, respeitando o que impulsiona, o que conduz esse outro na vida, né? E muitas vezes é falta de consciência, né? Eu amo falar, né? Desde o início do meu trabalho como psicoterapeuta, eu sempre digo, o meu propósito maior é levar uma consciência que leva ao amor, né? Que conecte as pessoas à verdadeira essência. E com o casal não é diferente, né? Quando existe esse encontro com um propósito maior, né? Onde tem pilares
de uma intimidade consciente, profunda, de olhar o outro e reconhecer quem ele é, com respeito, né? Onde tem uma comunicação positiva, construtiva, sabe? Muitas vezes as pessoas se envolvem em discussões e eu observo qual é o propósito, né, dessa discussão, qual é o intuito. Será se ele é construtivo ou ele é muito mais destrutivo? Será se eu reconheço na fala do outro a dor dele e a mensagem que ele precisa que ele deseja me passar, né? Então, Perfeito. isso sim é a base da família e, de fato, tudo aquilo que esse projeto se propõe a fazer tem sucesso. Com o Gás, não tenho certeza que não seria diferente, né? Mas é o princípio de tudo. E lógico que essa referência, né? Esse casal, ele vem com suas referências, né? Ele vem com o seu sistema familiar impresso neles. Ele vem com a imagem, o entendimento de como ele viu os pais dele se relacionarem, como ele se relacionava com o pai e com a mãe, né? Então, perceba, quando eu recebo o outro e eu escolho viver ao lado desse outro, eu recebo ele, ela, tudo aquilo que impulsiona ele ou ela, tudo aquilo que conduz ele ou ela na vida, né? Os anseios, os medos, os valores, né? E lógico, tem valores que são negociáveis e outros que não são negociáveis. Mas tem que haver um respeito. Né? Perfeito. E Sua isso palavra é um ponto. a Iris, né? As meninas estão comentando aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, muitos Não comentários, consigo. né? Eu não consigo ler, eu E peço perdão. um deles foi: precisamos aprender a construir a nossa vida em primeiro lugar. E isso me lembrou muito, Trícia, né? Uma realidade que eu também gosto de conversar muito com casais, né? Que é que muitas vezes a gente fica naquela ilusão, né, de que são duas metades que se completam, né? E na Não. minha concepção, são dois inteiros que se potencializam, né? Dois Exatamente. inteiros que se potencializam. Então, quando Exatamente. dentro dessa relação eu tenho liberdade para ser quem eu sou, para me posicionar, e me sinto respeitada e amada pelo que eu sou, né? Não porque eu tenho que agradar alguém o tempo todo sendo algo que eu Isso. não sou. Isso. Aí a liberdade plena, e é quando a coisa acontece, né? E Isso. quando a gente consegue externar isso, não só numa convivência, né? Dentro de um casamento, mas também dentro de uma convivência no trabalho, isso é 10 vezes mais desafiador, né? Você está ali o Sim. tempo inteiro, né? Com com aquela tentação, digamos assim, da competição, né? Ali e na verdade tendo que trabalhar a harmonia, né? Essa Sim. Sim. completude, essa construção. Isso. É isso mesmo, Ana. E é interessante a sua fala, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco. E eu tenho um professor, Hilário Trigo, que fala muito sobre isso. Nós, seres humanos, temos 3 esferas, né? Nós temos a esfera do eu, né? Que é a mesma dimensão do sexo, eu, a minha história familiar, eu e meu núcleo familiar, pai e mãe, né? A minha esfera das relações, que sou eu e as minhas relações, eu e a minha família atual, e a esfera profissional, né? A esfera das finanças, a esfera do meu projeto de vida enquanto profissão, em atividade profissional. Mas não tem como eu construir uma esfera profissional sem as minhas 2 esferas anteriores terem uma completude. Então, normalmente, quando uma pessoa está no nível relacional ou no nível pessoal em desequilíbrio, também traz desequilíbrio na esfera profissional, né? Porque nós temos uma inteireza nesse ser, né? Nós não somos seres separados, não existe uma separação onde eu posso estar muito bem no trabalho e muito ruim no casamento, né? E normalmente segue essa ordem, né? Eu, pessoa, família, pai, mãe, eu, relação com a minha família atual e eu, profissional. Então, de fato, se a gente perceber as pessoas que realmente têm sucesso no nível profissional, elas têm um equilíbrio pessoal muito grande, né? Ela tem uma conduta pessoal na família dela que é coerente, né? Difícil caso a gente não vê a necessidade desse equilíbrio, senão estoura tudo. A verdade é essa. Pipoca tudo, foi colocar aqui, achei massa. Pipoca tudo, pipoca mesmo, né? Pra todo lado. Isso, Somos uma isso. cadeia, é isso É. mesmo, gente. Que E Ana, quando bacana. você fala das partes, eu acho muito legal isso, né? Tem até aquele livro da Alma Gêmea, que eu já li, gostei muito,
Mas, de fato, é isso que você falou. O encontro do casal é o encontro de dois todos, que formam um novo todo, né? Não Exatamente. É somos nisso que eu dois acredito. meias indo para um todo, né? E esse todo é quem eu sou, né? Então, o resgate do meu eu ser é realmente quem eu sou, para que eu possa ir ao encontro desse outro, não na expectativa de receber nele o que me falta, pelo contrário, na expectativa de levar em mim o que transborda. Entende, Ana? É. Então, assim, eu escuto muito da clínica a necessidade do ser acolhido, a necessidade do ser nutrido num casal, mas que essa falta está lá na mãe, está lá no pai. Entende? Então, assim, eu canso de um paciente chegar a mim e aparentemente a questão dela está na relação com o outro, né? Ou está mesmo no trabalho, na necessidade de reconhecimento, e não está aí a questão. A questão está lá na minha primeira relação, né? Então, por isso que Isso. é fantástico a gente poder trabalhar nessa dimensão, né, tríade do ser, né, sistêmico, emocional, relacional, porque aí me faz realmente uma base transformadora, né? Eu até tô anotando, tô aprendendo aqui com você, né? Eu tenho muitos pacientes que no meio da Pode sessão ler mais anotam, eu disse, por sobre favor, eu isso, preciso que viu? você Depois que me dizer sinta. uma teoria nova que eu não conheço, que eu vou lá ler e me aprofundar. Adoro, né? Então, Que Trícia, bom. a Denise mandou uma pergunta, né? Se existe algum Sim, exercício que a gente possa fazer para começar e terminar o dia. E eu aproveito para perguntar isso também para os casais, né? Existe sim, algum exercício que se possa fazer, né, como casal, né, para ajudar a passar por esse momento? sim. Ana, é ótima sua pergunta, que você trouxe o entendimento da necessidade de a gente ter um equilíbrio na saúde mental, né? E eu aproveito, Isso. né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco de exercício, entendo de consciência, mas eu entendo que a saúde mental, ela é uma das partes do nosso ser, que tem uma integração, uma necessidade, né, existe uma completude, um holos, né? Nós somos seres de totalidade, né? Então, a minha saúde, o meu equilíbrio passa pelo meu corpo, pela minha mente, né? Pelo meu espírito, pelo meu energético, pelas minhas emoções, né? Existe uma totalidade, onde nós temos princípios básicos para esse equilíbrio, né? Para essa saúde mental, física, emocional, né? E passa pela alimentação saudável, né? Pela hidratação, pela importância da atividade física, né? Lembrando que como eu não vou dissociar, então tudo aquilo que eu como, que eu bebo, que eu me exercito, que seja com prazer, que envolva uma emoção, né? Porque a ideia do fazer por fazer não gera química positiva, tá? Então, eu não vou dizer que é uma perda de tempo, mas a ideia é que a gente possa vivenciar. Lembra, o meu corpo, ele traz todas as minhas emoções. Ele revela os meus desejos, né? Ele é um mensageiro do que eu sou e do que eu preciso para aquele momento. Então, quando eu faço uma atividade física que me faz feliz, quando eu como algo que me traz prazer, quando eu desperto os meus sentidos, eu estou promovendo uma saúde integral no meu corpo, né? E, além disso, um ponto muito importante é os meus pensamentos. Tudo aquilo, Ana, que eu escolho pensar, né? Através do meu ouvido, do meu falar, eu gero sentimentos, eu gero sensações. E essas sensações transformam a qualidade do meu momento, porque ela gera uma vibração que conecta. Nós somos energia, né? Então nós temos uma vibração própria. E eu vibro de acordo com o que eu emito, com o que emano, né? Então, falando um pouco agora do exercício, o início do meu dia, ele deve me trazer como eu escolho vivenciar aquele dia, né? É fundamental perceber a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade de como eu escolho vivenciar aquele dia, né? Principalmente nesse momento de pandemia, Ana, as pessoas, e eu respeito, né? Tem pessoas que gostam de assistir jornal, gostam de estarem atualizados, mas é importante que elas percebam a qualidade da informação que elas estão absorvendo. Porque essa informação vai transformar a forma como elas sentir e
vibrar e tornar real o dia dela, né? Tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu vibro, torna-se realidade na minha vida, né? Isso é um conceito quântico que não é novidade para ninguém. Isso é real, né? Se eu coloco o meu corpo de manhã cedo, né? Ou seja, que for antes de dormir e bombardeio ele com informações negativas, pessimistas, muito provavelmente eu vou vibrar um nível de medo e de ansiedade que vai me prejudicar, né? A princípio emocionalmente, mas chega num ponto que vem para o físico mesmo, enquanto doença, depressão, né? Distúrbios de ansiedade. O próprio conceito de saúde, né? Sim. Ele traz a questão da uniformidade do físico e do mental, né? Isso. E agora está para a terceira dimensão do espiritual também, né? Isso. Então, olha que eu bacana. preciso... Uhum. Um comentário da Iris Gadelha, né? Falando de um conselho para os casais. Olha só, ela não dormir sem conversar, viu? Exatamente. Nem que seja dizendo, amanhã a gente conversa. Mas exatamente. Conversa. É exatamente 34 anos de relacionamento, ambos sempre crescendo. Horas eu sendo plateia, horas ele, mas tudo com muito diálogo. Palmas para Iris, gente. Isso, é isso mesmo. Casado com meu tio Domingos, irmão da minha mãe, um casal fantástico que eu admiro muito. Um beijo. Viu? E Ana, o que a Dainha trouxe, né, a Iris trouxe, fala exatamente do reconhecer o outro, né, do olhar para o outro, de acolher os sentimentos do outro, né, a dor do outro, realmente conseguir olhar e ver como o outro está, né? Porque uma vez eu vi e foi fantástico, nós viemos na vida para servir, né? Enquanto a minha vida, o propósito, né, o significado da minha vida foi em mim, tá fadado a não ter força, né? A minha verdadeira transformação tá a partir do outro, do que eu posso fazer de mudança na vida desse outro, né? Como eu posso servir a esse outro, né? E por isso que eu amo tanto o que eu faço, porque através do outro eu me reconecto comigo, com a minha essência. Nossa, né? Essa tua fala e a gente sente isso daqui, né? Engraçado, né? Que o digital tem isso, mesmo a gente não estando fisicamente, de alguma forma essa energia chega e a gente sente, né? Essa verdade na tua fala, né? E Ana, quando eu falo, né? Eu queria só concluir sobre os pensamentos. Quando eu entendo que eu posso escolher o que eu vou ouvir, né? O que eu vou ler, o que eu vou assistir, o que eu vou falar, o que eu vou conversar. Quando eu observo, né? E tenho o poder de escolher como me posicionar e que eu entendo que eu transformo a minha vida, eu trago uma autorresponsabilidade de quem eu sou. Percebe que a gente conecta todos os pontos? Né? Porque eu tenho ouvido muito falar na clínica o sofrimento de muitas pessoas que elas entendem a pandemia, né, como algo instalado e se colocam no lugar de total sofrimento, né? É como se fosse quase de forma inconsciente, tá? Eu entendo a dor e acolho e consigo levar uma transformação, mas como me coloco de uma forma passiva, eu sou vítima, a pandemia tá aí, eu vou morrer a qualquer momento, e ela congela e ela paralisa, e isso é muito sofrimento, é muito adoecedor. Quando eu percebo que eu tenho escolhas diferentes a fazer e que elas modificam a minha vida e a qualidade da minha vida, eu tomo posse, eu me resgato. Eu tomo posse da minha vida, entende? E aí que está o resgate, através do que eu sou. Agora, ainda falando um pouco do medo lá atrás, eu acho que é importante falar, a maneira como eu sinto esse medo fala dos meus medos anteriores. Perfeito. Então, Ana, se a gente conseguisse realmente reconhecer que o momento atual é uma grande oportunidade de crescimento, de integrar e ressignificar a minha história que vibra em mim, eu tenho um salto de crescimento, eu tenho um salto de evolução. Eu crio uma musculatura, eu fortifico o meu ser para entender os desafios de uma outra maneira, né? Lembrando que o medo salva, né, o ser humano desde o início, né, da humanidade. O medo ele é necessário, ele é essencial. Né? O homem da caverna, proteção. O homem da caverna fugia, né, dos animais porque ele sentia medo, então ele se protegia. Então que esse medo não nos paralise, mas me faça tomar consciência de como eu escolho viver esse momento. Né? E reconhecer, sentir e a partir daí mudar a minha realidade em volta. Como eu escolho vivenciar esse medo?
Entende? Leituras, né, exercícios, e para começar o dia, exercitar. Gente, a energia do exercício, né, de uma boa alimentação, eu vi que a Claudinha, minha amiga nutricionista, está aí, tudo isso modifica, porque nós somos um ser integrado, né, que inclui todas essas dimensões. E que começa com escolha nossa, né? Muito bem colocado. A Valdilene Sim, colocou sim. aqui, ter Alguém... compaixão, se colocar na dor do outro e compreender melhor a vida, né? Como é difícil a gente Exatamente. enxergar pelo olhar do outro, né? A pandemia é a Sim, maior sim, recurso espiritual. Se a pessoa não se encontrar nesse momento, lamenta, é mesmo. É a sim, oportunidade de você conversar com você mesmo, né? Gente, muitos sim. comentários, não vai dar para ler todos, infelizmente, né? Mas obrigada aí pela participação de todo mundo. Enquanto você estava falando, Trícia, eu lembrei, né, dos estoicos, né? Na Grécia Antiga, que eles traziam a máxima do segredo da felicidade, né? Que é simplesmente a gente entender o que está ao nosso alcance, o que depende da nossa ação Uhum, para ser uhum, transformado uhum, e que a uhum. gente faça, que a gente não procrastine, né? Nem Sim, adie. sim, sim. E o que não está ao nosso alcance de ser Uhum, transformado, que uhum. a gente aceite. Sim, sim. É isso mesmo, Ana. É fantástico isso, porque o ser humano, ele tem que tomar nós temos que tomar uma autorresponsabilidade, né? E por isso que o resgate me empodera a realmente quem eu sou. E quando eu me empodero de quem eu sou, eu tenho um poder de escolha, né? De forma consciente. Eu não fico vibrando e reagindo de forma inconsciente. Mas tem Isso. determinadas questões na nossa vida que a gente tem que se colocar com aceitação, entendendo que a vida é muito maior e que o controle é uma ilusão, né? A ideia de controlar é uma ilusão manipulada pelo nosso medo interior, né? Então, quando eu controlo, quando eu manipulo e desejo resultados, eu estou tentando fazer com que o meu medo seja acolhido, seja aplacado. Então, o convite é olhar para o meu medo, né? O que em mim precisa ser acolhido, né? O que emoção em mim precisa ser integrada, né? Que vivência da minha vida me provocou medo e ele fica me atualizando como oportunidade de olhar e de crescer, né? O nosso corpo, ele traz as nossas dores não como algo negativo, mas como um desejo de ser acolhido, né? Aquela criança que em algum momento se sentiu rejeitada, né? Ela vai na vida, vai para as relações com a sede de ser acolhida. Mas muitas vezes ela vai projetar nas relações, na vida adulta, algo que esse outro não pode dar. Porque o que falta é a conexão dela, com a história dela. Né? Essa dor que É vibra e que aquela grita. ilusão, né, das metades, da completude do que falta que está no outro quando não se olha para o seu ser inteiro, né? Exatamente. E esse ser hoje ele é muito confundido com o fazer também, né? É uma coisa que eu Sim. noto muito, Trícia. Você está assim numa dinâmica e vamos assim, vamos nos apresentar. Aí a pessoa já chega, eu sou fulano de tal, professor, pererê, tenho tantos anos de experiência nisso. Mas peraí, tudo isso é o que você faz, né? O que você Sim. é. E Sim. aí nessa hora fica É. aquele silêncio. Hein, Sim. Trícia? Sim, é isso mesmo, Ana. A gente vive desempenhando papéis, né? A nossa ânsia, o nosso ego, ele quer mostrar uma produtividade, uma funcionalidade através dos papéis que nós desempenhamos. E muitas vezes esses nos papéis nos distanciam, né? Nos omitem, castram o nosso ser, a possibilidade do que nós somos, né? Isso é muito triste e muitas vezes é de forma inconsciente, né? De ter uma intenção de ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor. E onde é que eu estou? Nessa intenção de ser o que o outro deseja que eu seja, né? Do que o outro projeta na minha vida. E muitas vezes o corpo precisa gritar, Ana, sabe? O corpo precisa trazer o incômodo de não ser quem eu sou, para que realmente eu desperte e acorde no que eu sou. Tem muita gente aqui perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, tá? Fiquem tranquilas, tranquilos. Daí daqui a pouquinho eu vou explicar de novo. Eu expliquei no começo que eram Mulheres do Gás. Vou explicar de novo no fechamento com as meninas, tá? Curtam aí mais um pouquinho, porque a gente ainda tem que aproveitar aqui com a Trícia, tá?
Então, aproveitando essa tua fala, né, isso fala de um modo muito particular para as mulheres que desempenham tantos papéis que elas se perdem dela mesmas, né? Exatamente. São esposas, são mães, são avós, são empresárias. Isso. E elas, onde ficam nessa história toda, né? Quais dicas aí de autocuidado que as mulheres podem começar a mudar na sua consciência, na sua postura, para começarem a perceber mesmo quem elas são, né? Isso. E isso eu vejo, Trícia, de modo muito particular naquela fase que chama, acho que é síndrome do ninho vazio, né? Sim. Quando os filhos começam a Sai. casar, construir suas famílias, e aí de repente a mulher olha para si e agora, né? Fala um Sim. pouquinho pra gente sobre isso. Tá. Ana, o primeiro amor da nossa vida e o mais importante e o mais poderoso tem que ser com nós mesmos. Eu preciso me amar acima de tudo. Eu preciso me reconhecer, né? Eu preciso me conhecer, me acolher, né? Eu preciso sentir as minhas dores, eu preciso entender o que me impulsiona, né? Eu preciso validar as minhas escolhas, eu preciso me empoderar das minhas necessidades e me amar. E a partir daí, eu vou para a vida. E, infelizmente, tem uma distorção muito grande que as pessoas entendem muitas vezes. Fomos ensinados a isso, que quando eu me amo, eu me torno uma pessoa egoísta, egocêntrica. E é muito pelo contrário. Quanto mais eu estou em mim, quanto mais eu sinto a presença de quem eu sou, né, da expressão divina que há em mim, mais eu estou disponível de forma inteira para o outro e para a relação do outro. Porque quando eu me conheço, quando eu tomo posse de quem eu sou, eu não vou para o outro buscando receber algo ou desejando ser uma completude ou com uma expectativa que fala de mim. Sempre que eu tenho uma expectativa em relação ao outro, na verdade, eu estou levando para o outro aquilo que falta em mim, que eu desejo em mim. E isso, eu me amar, fala de um propósito de vida. E quando eu falo em propósito de vida, não tem nada a ver com profissão. Tem a ver em entender quem eu sou e o que me conecta, o que me faz me levantar todos os dias, né? O que me faz desejar ser a pessoa que eu quero ser, né? Entender quais os meus valores, o que realmente faz sentido. E isso eu tenho que sair de mim para poder reconhecer isso, né? Não está no meu mundo, não é no ego que está isso, não é no meu egoísmo, egocentrismo. Muito pelo contrário, é no encontro com o outro. E quando o ninho vazio acontece, é porque muitas vezes foi projetado no outro, principalmente nos filhos, e eu trabalho muito com adolescente, eles sofrem muito isso, foi projetado uma expectativa pessoal, né? E assim foi impedido deles serem quem realmente são, e foi castrada a possibilidade de eu ser quem eu vim para ser, né? Quando eu vivo em função... É bem interessante, às vezes a gente fala, né? Eu vivo para os meus filhos, né? A minha razão de ser os meus filhos. Eu entendo o tamanho amor, mas até que ponto, enquanto de forma relacional, isso é saudável? Né? Até que ponto o propósito de vida mesmo seja esse, só viver para o outro? Né? Quando eu falo isso, eu sufoco o outro com o desejo da minha existência. Né? Então ela é própria, eu não estou falando de amar. Né? Todos nós viemos a amar, eu amo muito, eu tenho 2 filhos rapazes que eu amo demais. Né? Mas hoje eu poder reconhecer a Trícia, né, com propósito pessoal, né, entender quem eu sou, né, o que faz sentido, qual é a significância da minha vida, ela é muito engrandecedora, né? E eu entendo que tudo é expressão do divino que há em mim, né, que há em nós. Que esse é um propósito maior, né? O servir, né? O servir com esse amor, com essa luz, que ela é tão única, né? E ela é tão própria, ela é tão verdadeira e ela nos conecta na vida. Né? Ai, Trícia, é Então é tão isso. gostoso ficar te ouvindo que a gente nem sentiu o tempo passar, né? Tem tanto amor, tem tanta verdade, né, na tua fala, né? A gente sente que é esse transbordar do que você vive mesmo. Né? Sim, Porque hoje a sim. gente vive um Esse mundo. resgate surgiu em mim, Ana. Eu tenho que te falar. Tudo que eu passo, tudo que eu ensino, tudo que eu vivencio com as pessoas, com os meus pacientes, com meus grupos de mulheres, eles nasceram em mim, eles transbordaram em mim. Então é por isso que tem uma força tão inata, assim, tão natural. Porque de fato eu faço com muito amor, sabe?
A vida conecta com a paixão. Nós somos conectados pela paixão do viver, né? E isso é o propósito maior da nossa existência. A gente só agradece, né, a sua presença. E para a gente ir caminhando para o momento final da nossa live, porque o tempo voa, né? Eu vou chamar aqui a Rita e a Denise. Ai, que ótimo. Duas pessoas muito queridas. Sim. Um pouquinho, que são suas fãs de carteirinha, né? Minhas amigas queridas. Pouquinho, né, sobre tudo que a gente conversou aqui, né? E elas também colocarem, né, aí, se tiverem alguma dúvida, alguma observação para fazer e a gente participar aqui. Olha só! Oi, Denise! Tudo bem, Crícia? Tudo ótimo, tudo jóia, muito querida. Foi exatamente o que eu imaginei. O encontro de luz. Maravilhoso. Foi muito bom. Eu ouvindo vocês dois falando assim, uma conexão ótima, toda arrepiadinha. Sim. Muito bom mesmo. Eu quero te agradecer imensamente, Crícia, por aceitar nosso convite, viu? Gratidão a você, foi um prazer imenso. Muito, viu? Que bom. E a minha fala de todas vocês, de todas nós, né? Eu me sinto muito feliz, muito grata pela escolha, mas eu quero dizer que toda a admiração que eu tenho a você, a Rita e tantas mulheres, né? E a Ana, que eu conheci hoje, mas que eu já sinto uma conexão imensa. Gratidão por poder estar aqui expressando a minha verdade, o que eu sinto e o que eu acho que faz sentido para o outro, né? Vou aproveitar a presença da Denise, porque estão perguntando de novo, né? Mas o que é esse Mulheres do Gás, viu, Trícia? Sim. Então, vou explicar para todo mundo que está nos assistindo. O movimento Mulheres do Gás, né? Ele foi uma inspiração que surgiu a partir de uma conversa, né? Minha, que trabalhei durante 6 anos nesse segmento, junto a uma distribuidora, da Denise, que tem uma revenda de gás, né? Junto com o marido dela há 15 anos, que trabalha nesse segmento, e da Rita Frechedeiro, que vai já entrar aqui. Eu acabei de descobrir que só dá para colocar 3. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la também aqui de novo, né? E a gente entendeu que durante a nossa experiência, né, a gente podia contribuir muito mais com esse segmento. Oi, Tinha, Ritona, né, agora. Que a gente podia contribuir muito mais com esse segmento, né, se a gente tivesse canais onde essa voz, né, pudesse ser ouvida, né, onde essas mulheres pudessem se unir, né, e juntas co-criar soluções, né, para superar os desafios, né? Mas não somente as mulheres, que esse movimento que tem como propósito unir para transformar, também tragam os homens, né, nessa grande cadeia aí de inovação e de transformação desse setor, que eu tenho certeza que é uma iniciativa que está começando, um embriãozinho, uma sementinha. Amanhã a gente está completando 1 mesinho, né? É um bebezinho esse projeto, e a gente já tem tido um feedback, uma adesão impressionante, né? Essa pesquisa que está aí, mapeamento das mulheres do gás, que está no link da nossa bio. Se você ainda não respondeu, responda. E se você não é uma mulher que trabalha diretamente no gás, né? Ou como funcionária de uma distribuidora, né? Ou como empresária, dona de uma revenda, né? Ou funcionária de alguma loja, ou de alguma entidade, órgão fiscalizador, você quer fazer parte desse projeto e nos ajudar a crescer, você é uma mulher com gás. Você é uma mulher que vai nos dar mais para a gente seguir em frente. Ok? Então, de uma forma ou de outra, estamos juntas. Mulheres lindas e maravilhosas, tá? Então, Ritinha, você que chegou agora, fale um pouquinho aí de como você absorveu aí esse momento incrível com a Trícia, né? Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma complementação, algum ponto específico. Não, tá tudo certo, só queria parabenizá-las, né? Você, a Trícia, todas nós estamos de parabéns. Todas nós, sem dúvida. Aqui
quem nos assistiu. A Trícia é maravilhosa, você também é. Assim, foram perfeitas. Obrigada. Logo mais cedo a gente estava conversando sobre como ia ser o desenrolar dessa conversa, né? E a Denise falou que ouvir a Trícia acalmava ela. Então, assim, eu saio daqui calma, mais calma também, assim como a Denise falou muito bem logo cedo, nós três conversando como que ia ser o desenrolar dessa conversa, e a Denise falou, eu vi a Trícia, eu prefiro aparecer no final, porque ela mexe muito com as minhas emoções. Eu falei, mexe com as minhas também. Então, vamos deixar para o fechamento. Mas foi lindo. Que bom. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu queria só falar uma coisinha para todas as mulheres que estão nos ouvindo, ou aquelas que vão nos escutar posteriormente, né? A gente tocou aí no assunto do medo, né? Então, assim, vamos deixar o nosso medo de lado, né? Ou vamos enfrentá-lo, né? E acolher. Vamos assim, erguer as mangas mesmo, olhar de frente para ele, ver o que é que ele está nos incomodando, enfrentá-lo, olhar bem como se fosse um espelho, né? E seguir, porque a gente não pode deixar ele nos dominar de jeito nenhum, de jeito nenhum. E assim, quando se fala também em casal, em homem, mulher, em casal que trabalham junto, e filhos, a gente tem um papel que é único, né? Que é o único e tem que deixar o medo de lado, porque todos dependem da gente, da nossa força. E eu acho que todo mundo vive isso em casa, vive isso no escritório, né? Diga, a Trícia falou pra gente acolher, não vamos lutar contra ele, não. Não, pronto, Trícia, eu vou acolher, meu Deus. Eu vou acolher, mas eu não vou deixar ele me dominar. Não. A gente vai realmente acolher com amor, entendendo que ele vai me levar para um lugar de proteção, né? E vai me fazer que eu tenha estratégias de sobrevivência criativas, né? Eu vou olhar para ele, me colocar no momento presente, entendendo o que está realmente acontecendo, e a partir daí escolher como eu vou estar na presença, sentindo esse medo. E quando eu acolho, ele perde força, né? Ele se integra em mim. Se eu resistir, né? Se eu brigar com ele vai virar aquele leão, né? Que eu vou ter que sair correndo, e o que aprisiona me traz sofrimento, né? Então, a ideia do acolher ok, então vamos respirar. O que está acontecendo em minha volta? Como eu estou? Né? Como eu posso me proteger? Né? Que estratégias eu posso tomar? Ter uma vida mais saudável, escolher uma alimentação saudável, né? Meditar, dançar, me exercitar, falar coisas construtivas, positivas, né? Então, isso eu estou acolhendo esse medo como uma proteção, o meu medo que me protege e que não nos paralisa, né? Que não me impede de viver, e sim que me protege, né? Então, realmente, esse momento é um convite para a gente acolher esse medo, né? Mas um medo construtivo, protetivo, e não um medo que paralisa, né? Que me massacra, que me machuca, tá? Sempre que surgir um medo, tem uma parte da nossa criança que está pedindo para ser acolhida. Né? Que bom que eu estou conseguindo falar isso no finalzinho. Acolher a criança interior. É a minha criança, muitas vezes, que está pedindo colo. E eu hoje, como adulta, eu posso dar colo para essa minha criança. Eu posso me amar. Eu posso sim. Ok, eu estou com medo. Sente um pouquinho, respira. Tá difícil. E agora? Como é que tá em minha volta? Né? O adulto toma frente do medo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso modificar? Né? Como está a minha respiração? Lembra, a respiração é a minha âncora da vida, né? Ela me traz para o momento presente, ela me conecta com a minha força verdadeira, real, né? Então o convite é isso. Eu falo que ela é maravilhosa. É justamente quando você se reconecta, né, Trícia, com a sua força verdadeira, que vem do coração, do sentir, né, da empatia, é que vem a coragem, né? A ação do coração. Né? Exatamente. Então, é essa coragem que nos faz seguir em frente, apesar do medo, apesar da ansiedade, apesar das inseguranças.
e que nos Isso. trouxe até aqui. Mulheres corajosas, lindas e maravilhosas, que eu amo tanto. E assim Que a gente se lindo! despede desse lançamento das Mulheres com Gás, com essa mulher, com essa luz, essa inspiração, Trícia Moreira. Muito obrigada, gratidão de todo o coração, né, por esse momento e pelo canal de transformação que você é na vida de tantas pessoas, né? E é mesmo. E dessa ideia que nos trouxe até aqui hoje. Gratidão Tá? imensa. Foi um prazer imenso estar aqui hoje, né? E eu faço parte, eu me considero também parte desse projeto de vocês. Lindo, eu parabenizo, né? Muito lindo. Gratidão a Denise, a Rita, né? E todos vocês por um lindo projeto. Muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Tá certo. Beijo, meninas. Tchau. Beijo. Né, que é um fruto desse mapeamento, tá? Que é a primeira ação da gente. E a segunda vão ser os webinários, né, de boas práticas, que eu já estou anunciando aqui. O nosso primeiro webinário vai ser no dia 21 de abril aí, então já se agendem. Às 6h30 da noite, nós vamos falar sobre gestão de equipes e o desafio da motivação. Olha só. Nossa, que tema foi lindo, o né? principal desafio que as Mulheres do Gás apontaram, tá certo? Tá. Nós vamos ter a Super Madalena Matos, né, que é especialista aí nesse tema de motivação de equipes. Tem uma palestra que chama Motipaixão, que é linda, viu, Trícia? Ai, que E nós vamos maravilha. ter Vou duas fazer parte, vou super assistir. mulheres do gás, viu, convidadas. Uma é a Tati, da Bia Gás, e a outra é a Ilana, da Rudão Gás. Que Né? lindo. Vai ser incrível. Se eu fosse Parabéns, vocês, eu viu, não Ana? não. Com certeza. E eu quero aproveitar e agradecer a presença de todas, né? Eu acabei de ver que a minha mãe está presente, as minhas tias, familiares. Um beijo no coração de cada um. Imensa gratidão por esse momento lindo, tá? Trícia, e se as pessoas quiserem te encontrar, deixa aqui os teus contatos, né? Que quiserem continuar a fazer um movimento junto com você de autoconhecimento. Tá, tem o meu Instagram, né? Que é Trícia Moreira, psicoterapeuta, né? E o meu celular é 99819 1111. Né? No momento a gente está trabalhando com sessões online para a segurança de todos, né? Mas o meu consultório é próximo ao Santa Cecília, no colégio. Tá? Perfeito. Então, boa noite, gente. Um beijo, boa Fiquem noite. Beijo. Beijo. Coragem. Coragem. E se nós estamos aqui, é por alguma razão, né? Então, Exatamente. sigamos em frente, juntas, Com de mãos dadas. certeza. Com tanta inspiração, né? Beijo. Para as mulheres. Beijo. Tchau. Pena que acabou.